Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você à nossa 28ª aula, de debate, por assim dizer, e comentários da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Na aula de hoje, estou gravando essa aula numa manhã de quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023, e na aula de hoje nós veremos o início do capítulo 8, que trata dos anjos. Esse capítulo nós falaremos, ou aliás, Kardec aborda a temática de os anjos segundo a Igreja Católica, mais propriamente dito, trata da refutação dessa definição de anjo segundo a Igreja Católica, e o capítulo fecha-se com o item Os Anjos segundo o Espiritismo. Na aula de hoje nós veremos os dois primeiros itens, tá? Os anjos segundo a Igreja e a refutação que Allan Kardec faz a esse respeito. Dois comentários eu tenho para fazer antes de iniciar propriamente dito, tá? Primeiro, o que eu vou comentar aqui, que é o resumo, são as minhas impressões acerca dos itens Os Anjos segundo a Igreja e a refutação que o Allan Kardec faz, tá? Na íntegra, o texto está no capítulo 8, que vai dos itens de 1 a 11. Acima de tudo, eu quero deixar bem claro de que essa videoaula, digamos assim, esse conjunto de comentários que eu irei tecer não substitui a leitura do texto integral contido no livro O Céu e o Inferno, tá? Leiam na íntegra o texto, que é muito importante a sua leitura. Ademais, também porque o Allan Kardec ele vai a reminiscências, ele trata de muitos outros detalhes de natureza mais filosófica, coisa que eu não tratarei aqui, tá? O que eu farei vai ser brevemente um resumo. Então, você que se interessa muito e está estudando seriamente esse assunto, não deixe de ler o texto na íntegra, porque nós estávamos no assunto anterior, que era o Código Penal da Vida Futura. Eu estava lendo na íntegra cada código, porque se tratava de um código mesmo. Aqui não, aqui eu já vou voltar ao princípio metodológico e eu não vou ficar lendo o texto, tá? Um vídeo curto como esse, a leitura seria cansativa e não levaria a nada não. Bom, mas enfim, já entrando no assunto propriamente dito, para nós não perdermos mais tempo. Então, os anjos segundo a Igreja. Allan Kardec, para analisar esse assunto, na verdade ele faz uma descrição não pormenorizada, mas ele faz um resumo do que foi o Concílio de Latrão. O Concílio de Latrão se deu no ano de 1123 pela Igreja Católica e foi convocado pelo Papa Calixto II. Então, Kardec se utiliza desse concílio, que na verdade, de certa forma, até os dias de hoje, com algumas alterações, a Igreja ainda segue um pouco à risca, sobretudo a Igreja Católica, essas definições. E nessas definições, Kardec deixa muito claro que lá no Concílio de Latrão, esse concílio deixa atestado firmemente algumas conclusões. Primeira conclusão: o Deus único, infinito, e soberanamente poderoso. E Deus, Deus, o único, ele havia criado 3 naturezas de seres. Seres puramente materiais, seres puramente espirituais, que seriam os anjos, e seres a meio do caminho, seres que seriam uma mistura entre uma substância espiritual e uma substância material. Ou seja, nós seres humanos, seríamos então seres híbridos, digamos assim, seres híbridos de uma parte espiritual e uma parte material.
os anjos seriam seres assim superiores, criados assim em perfeição, na mais perfeita gozando da mais perfeita felicidade, por não terem defeitos nenhum e por estarem a serviço direto de Deus, gozando da sua presença, da honrosa e indefinível felicidade que deve ser, com certeza, estar na presença de Deus. Então os anjos, e muitos deles relatados lá na Bíblia, né? Os anjos da anunciação, os anjos que executam a vontade de Deus, quer seja para impor à humanidade algum castigo, alguma praga, quer seja para salvar, quer seja para anunciar. Então, no concílio, né, de Latrão, você tem lá a definição da hierarquia dos anjos, né? Os serafins como sendo os da mais alta hierarquia, você tem logo abaixo os querubins, até chegar nos arcanjos e os anjos de ordem menor. Então tem toda essa explicação dos anjos que teriam sido criados com perfeição. Enquanto que nós, seres humanos, que estamos ali, somos meio criaturas espirituais, meio criaturas materiais, nós não. Precisamos sofrer todas as consequências da nossa imperfeição, pois Deus já nos criou imperfeitos assim, por vontade dele, segundo essa descrição do concílio. E os seres materiais, que aí eu vou deixar um pouquinho para a refutação. Uma outra coisa muito interessante nesse concílio é o propósito de Deus, né? A gente percebe ainda, pelo menos eu encaro isso como um tanto quanto de imaturidade, de realmente de pouca profundidade em se compreender até a essência de Deus. Pois nesse concílio, né, chega-se à conclusão de que Deus criou os anjos em primeiro lugar, né, bem antes do início dos tempos, e ele criou, na verdade, toda a criação de Deus foi simplesmente para a criação o adorasse. Então nós, os seres imateriais, aliás, os seres imateriais são os espíritos puros ou os anjos, e mesmo os seres materiais, eles teriam sido criados simplesmente para adorarem a Deus, como se Deus fosse algo extremamente egocêntrico, extremamente vaidoso, que necessitasse de criaturas simplesmente para adorá-lo. É esse o limitado alcance da mente filosófico-teológica da época. Claro, nós estamos falando aqui de um concílio de 1123. É óbvio que esse raciocínio certamente já deve ter mudado sobremaneira, né? Se não no todo, mas pelo menos em partes ao longo do tempo. E aí, passando à segunda parte, agora para nós terminarmos, né, em 3 minutinhos, Kardec refuta primeiro com essa premissa, né, de essa necessidade de Deus criar seres para simplesmente com o objetivo de adorá-lo. Segundo, no princípio que nós sabemos que Deus é soberanamente justo, bom e perfeito, né? Nessa tese, não faria sentido Deus criar seres que nunca conheceram o que é sofrimento, pois já foram criados puros, enquanto que Deus criou nós, sujeitos a vidas terríveis, cruéis, vicissitudes mil, seres como nós que adoecem, que sofremos violência, que vivemos, às vezes, numa sociedade cruel, enfim, todas as vicissitudes e todos os problemas pelos quais o ser humano comum passa. Outra coisa que Kardec refuta muito é o que seria esses seres materiais, porque no concílio os seres puramente materiais são tidos como seres. Então, uma pedra, um vegetal é tido como um ser. O vegetal até sim, porque tem vida, né? Tem estrutura celular, os outros animais também possuem estrutura celular. E, enfim, possui uma vida, né? Mas fica aí, em tese, o principal são essas, as refutações de Allan Kardec. E no final eu acho muito interessante, vale a pena, o seguinte, como Kardec encerra esse assunto. E aqui sim eu vou ler, porque é muito bonito. No item 10, Kardec nos escreve:
O Espiritismo professa, com respeito à união da alma e do corpo, uma doutrina mais espiritualista, para não dizer menos materialista, e que tem a mais por estar mais conforme com a observação e a destinação da alma. Segundo o que nos ensina, a alma é independente do corpo, que não é senão um envoltório temporário. Sua essência é a espiritualidade. Sua vida normal, ou seja, a nossa, é a vida espiritual. O corpo não é senão um instrumento para o exercício das suas faculdades em suas relações com o mundo material, mas, separada do corpo, goza de suas faculdades com mais liberdade e extensão. Sua união com o corpo, necessária aos seus primeiros desenvolvimentos, não tem lugar senão no período que se pode chamar de sua infância e sua adolescência. Quando alcança um certo grau de perfeição e de desmaterialização, essa união não é mais necessária e a alma não progride mais senão pela vida do espírito. Por numerosas que sejam, de resto, as existências corporais são necessariamente limitadas pela vida do corpo e a sua soma total não compreende, em todos os casos, senão uma imperceptível parte da vida espiritual que é indefinida. Eis aqui Kardec instituindo, aliás, o que o Espiritismo nos chama para a vida real. Essa vida nossa, a vida na matéria, é real também, ela só não é a mais ampla. A vida mais ampla, a vida gigantesca, indefinível e infinita é a vida espiritual. A vida na carne, essa união na matéria, é apenas uma das fases ou das múltiplas fases em que nós necessitamos vivenciar para aprendermos, para entendermos, para aprendermos e entendermos, sobretudo, a amar, sobretudo a dar valor à própria matéria. E dando valor à própria matéria, aprendemos no seguinte a dar valor à suprema, à verdadeira, não menos verdadeira ou mais, mas a amplidão que é a vida espiritual, como Jesus já nos recomendava há mais de 2000 anos atrás. Buscai primeiro a vida espiritual, o reino, em primeiro lugar, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. É isso. O que vocês acharam? O que vocês pensam a esse respeito? Vocês refletem muito sobre a vida espiritual comparado à vida material? O que vocês pensam a esse respeito? Deixem aí os comentários, se você quiser. Era essa a aula de hoje. Muito obrigado pelo prestígio que vocês têm nos dado. Isso me incentiva bastante a continuar e a conversar com vocês. Beijo no coração, paz de espírito, amemo-nos como Jesus nos amou, paz e bem, e até a próxima aula. Tchau!